porque hoje é uma quinta-feira, tudo bem que tá em pandemia, tá mais todo mundo em casa mesmo, né? Mas hoje é uma quinta-feira, vocês podiam estar em outro lugar e estão aí com a gente, né? Uma mandou uma mensagem aqui agora, falou assim, eu já tô aqui pronta para mais um dia de... Ah, não foi aqui, foi aí mesmo no Instagram, para mais um dia de conhecimento. Então, assim, parabéns, porque isso é plantar, né? É plantar, porque você está incentivando ali a questão do conhecimento, da troca, dos contatos, e isso é realmente uma plantação, tá? Parabéns para vocês. Vamos lá. Gente, instrumentalidade do serviço social. Isso tudo que nós vamos falar aqui hoje faz parte da questão da instrumentalidade do serviço social. Então, vou só separar aqui o que é instrumento, instrumental, instrumentalidade, para a gente ter também uma noção. E isso tem no livro da Yolanda Guerra, né, que ela fala sobre instrumentalidade do serviço social, tá? Então, quando a gente fala de instrumento, né, de trabalho do assistente social, a gente vai falar de formulário, de entrevista, de relatório, de grupo, de visita domiciliar. Isso tudo são instrumentos de trabalho do assistente social, né? E aí, se a gente pensar que a gente tem vários instrumentos, então a gente tem um instrumental. Então, o conjunto de instrumentos do assistente social, de trabalho do assistente social, é o instrumental do serviço social, tá? Aqui fica parecendo, né? Ai, não, resumindo Yolanda Guerra em uma frase, mas assim, é só pra gente ter uma noção, assim, do que são esses termos. E aí depois, na hora que vocês vão ler lá no livro, né, da Yolanda Guerra, que ele é muito bom, vocês vão aprofundar aí o conteúdo. Mas é isso, os instrumentos são aqueles o que a gente usa no dia a dia, o instrumental, o conjunto de instrumentos. E o que então é a instrumentalidade do serviço social? É matéria de prova, é matéria, né, do dia a dia aí dos estudantes, dos acadêmicos aí de serviço social, e é matéria do nosso dia a dia, porque a gente vive a instrumentalidade do serviço social. Então, o que é a instrumentalidade do serviço social? É a capacidade que você tem, né, de realmente implementar tudo aquilo que a gente viu na faculdade. Então, assim, a gente estuda, né? Todo mundo sabe que o curso de serviço social é um curso que, assim, exige demais da gente, leitura, texto, muita leitura, muito trabalho para fazer, trabalho mesmo, né? Então, assim, gente, eu fiz trabalho, assim, eu lembrei da minha época, a gente fazia muito trabalho na mão, é coisa mais engraçada, né? Porque agora é tudo assim, muito trabalho, né? Então, o que é a instrumentalidade? Então, é essa capacidade que o assistente social tem fazer a praxis. O que é? Essa prática refletida em cima de teoria, né, de conceitos, de método. Então, isso tudo é instrumentalidade. Mas não adianta a gente saber fazer, né, pega o conteúdo, pega a parte teórica e executa, sem ter muito clareza da intencionalidade da ação. Então, a instrumentalidade do serviço social diz dessas duas questões: capacidade e intencionalidade da ação. Então, são duas coisas que a gente tem que ter muita clareza, tá? Vamos lá. Então, bora pra prática. O Guilherme que gosta de coisa prática, né, Guilherme? É porque a gente prepara a coisa prática, mas é porque a assistente social gosta de uma teoriazinha, né? Gosta de um conteúdo, gosta de muito texto. Mas vamos lá pra prática. A minha intenção era pegar os formulários exatamente como eu uso lá e trazer para cá. Só que assim, né, ia ficar muito claro, né, aquelas folhas em branco assim, e não ia dar para vocês verem direito. Então a gente copiou alguns tópicos, aqui eu copiei alguns tópicos, digitei lá, para só ter uma noção de como que a gente usa. Primeira coisa, gente, entrevista. Aí, aqui eu vou dar exemplo de entrevistas que eu utilizo no setor de pediatria, no setor de ostomia, no setor de neurologia adulto. E aí, aqui eu tô dando umas dicas e aí vocês vão adaptar de acordo com o serviço de vocês, né? Então, assim, tem coisas aqui que são muito específicas da pediatria. Tem coisas que são muito específicas da ostomia, daqueles pacientes que usam aquela bolsinha. Então, cada um vai ler e vai tentar adaptar. Não, o que eu posso levar dessa informação e criar meu próprio formulário lá no meu trabalho. E aí, o que acontece? Nos nossos grupos, né, que muita gente está entrando aí, porque a gente está informando para entrar, às vezes as pessoas perguntam, tem modelo de entrevista para isso, para aquilo e tal. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Nós mesmos podemos produzir nossos instrumentais de trabalho, tá?
Dependendo da instituição que você tiver, é lógico que você vai ter que passar pelo aval da sua gerência, da sua coordenação, né? Porque é um instrumento de trabalho que você vai coletar dados ali. E assim, coletar dados para quê? Não é só para coletar, só para você ter, né? Você tem que ver o que você vai fazer com aquilo ali. Como você vai trabalhar aquela informação, como que você vai dar retorno daquela informação para os profissionais, se você vai fazer depois alguma pesquisa. Então, assim, tudo tem que ser muito bem, tem que ter um objetivo muito claro. Não é fazer um formulário simplesmente por fazer, tá? Então, vamos lá. Então, na hora que a gente vai pensar, né, em elaborar lá uma entrevista social, o básico que a gente tem que ter, né, que às vezes a gente esquece, se for fazer, a gente esquece de anotar, a data. Então tem que pôr a data porque a gente tem que pensar que a gente acompanha o ciclo de vida das famílias. Então tem familiares que às vezes a gente começa a atender, né? Quando você vê, tem 4 anos que está atendendo. Você olha lá no prontuário eletrônico ou na ficha, né? Assim, se você não tiver passado tudo para o prontuário eletrônico, quando você vê, tem 4 anos que você atendeu a família. E é muito importante essa questão da data realmente ter, tá? Porque às vezes alguém vai te pedir essa informação, por exemplo, o CRAS te liga e fala assim, ô Ellen, qual que é a informação que você tem sobre essa família e tal? Aí eu vou lá e falo, não, peraí que eu vou olhar. Eu olho lá ou no prontuário ou nessas algumas fichas minhas, porque às vezes nem tudo a gente coloca no prontuário, né, pela questão de sigilo e tudo. E aí eu olho lá, nossa, essa família eu atendo então desde 2016. Então é bacana porque você vê, né, essa questão do movimento daquela família lá e do atendimento que você fez, tá? Aí é identificar, aqui eu falo qual profissional, porque se for uma ficha que você for usar no serviço, às vezes tem mais de um assistente social, tá? Tem uma ficha, não essa, mas tem uma ficha que a gente usa, uma entrevista que a gente usa lá no CREAB, que outros profissionais podem usar também. É nutricionista, é psicólogo, então identificar qual que é o profissional. Aí você vai lá e coloca, né, assistente social e tal. O nome, lógico, né, aqui é uma ficha da pediatria, então a gente coloca o nome da criança ou do adolescente, tá? A data de nascimento, porque quem trabalha com prontuário eletrônico sabe que sempre a referência, eles buscam muito a data de nascimento da pessoa, tá? Nome dos pais, dos responsáveis, lógico, né? Básico. O motivo de acompanhamento aonde a pessoa tá, que eu tô colocando no centro de reabilitação. Aí, isso aqui é autodeclarado. Que você vai perguntar para a pessoa, por que você iniciou seu acompanhamento aqui? Porque a pessoa vem para você, pode ter sido por vários motivos. Então isso aqui, gente, é como que o paciente identifica o estado dele de saúde, a percepção que ele tem dele naquele momento. Isso aqui é muito bacana, né? Porque às vezes ele está com um diagnóstico, mas ele nem fala do diagnóstico, ele fala de uma outra coisa que ele está sentindo lá. E aí é importante, então, estar bem do jeito, escrever do jeito que o paciente se enxerga naquele momento, tá? Então o porquê que ele veio, ele que vai nos dizer, tá? E aí, ainda na ficha, né? Na ficha, lógico, né? Colocar endereço, colocar qual que é, de onde ele é referenciado na saúde, por exemplo, se for na saúde, qual o centro de referência dele, né? Do centro de saúde, qual a equipe que ele é, qual agente comunitário, se ele souber, né? Qual agente comunitário que é, telefone de contato do paciente. Então, isso tudo aqui são dados de identificação. Isso aqui é por quê? Você vai também, gente, ter uma noção já de território, porque se você pega um paciente e ele fala assim, o nosso aqui, os que a gente atende são todos da leste, né? Porque a gente atende na saúde por território. Mas assim, quem foi ali que tá rindo aí? Alguém fez algum comentário. A gente atende por território. Então, o que acontece? Identificar lá. Pela questão de território, você já vê, né? Assim, a gente tem uma noção mais ou menos do que você tem de recursos daquela comunidade. Então, você já identifica mais ou menos aquela localização do paciente. Não é uma informação qualquer de onde ele mora, né? Então, assim, depende de onde ele mora, você vai ver a questão de acessibilidade, né, de transporte para o tratamento, você vai ver a questão da questão cultural, porque território tem a expressão cultural dos territórios são muito diferenciadas. Então isso aqui, a gente tem que fazer uma leitura do que a gente está vendo ali, não é só registrar lá não, tá? Recursos acessados, é o que eu estou falando. Então assim, é importante que a gente coloque lá, então, por exemplo, num
uma ficha de identificação, né, de criança e adolescente, qual escola ou creche que a criança tá, né? Se tem, por exemplo, se for uma criança com deficiência, se ela tem um profissional de apoio, né, de inclusão ou não, porque se não tem a gente vai providenciar, a gente vai fazer os relatórios, solicitar na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, tá? Se tem o benefício ou não, se tem Bolsa Família ou não, se tem passe livre ou não, se tem plano de saúde ou não, a renda da família. Então, assim, são informações que realmente é um diagnóstico que a gente está fazendo, um estudo, né, social que a gente está fazendo, e são informações que você vai trabalhar com ela. Se ela fala tudo não aqui, você já sabe o que você vai ter que avaliar para poder providenciar o encaminhamento, fazer o encaminhamento desses casos todos, né? Então, assim, na verdade, você tem que conhecer o contexto socioeconômico e cultural do paciente. Uma entrevista é para isso, tá? Não é só um simples papel lá não, tá? Aí, renda familiar, deixa eu explicar para vocês. Nem todos os locais, porque, né, a gente sabe que a saúde é universal, então assim, é para todo mundo, o critério de renda não vai diferenciar na saúde, quem tem mais, quem tem menos não vai fazer diferença. Mas, por exemplo, para assistência, para acessar algum benefício faz a diferença, a renda familiar e tudo. Então, assim, não necessariamente eu pergunto aqui o valor certinho, quanto que você recebe. Não pergunto isso. Então eu falo assim, sua renda familiar é proveniente de quê? Vem de onde? Né? Lá na casa de vocês trabalham com o quê? Né? Se a pessoa não entender, aí eu falo bem assim, para a pessoa falar com o que ela trabalha. Então, assim, com o que ela trabalha? Ela fala, não trabalho de carteira assinada, faço bico, mas bico de quê? Né? Só para a gente ter uma noção, mais ou menos, de que fonte de renda que é essa. Tá? Não necessariamente eu pergunto lá o valor certinho, fico anotando de tanto a tanto, não necessariamente, tá? Só quando é para fins de benefício que a gente realmente tem que fazer uma avaliação prévia, e mesmo assim não somos nós que definimos. A gente já falou isso nas aulas anteriores, é o próprio INSS que faz essa avaliação, tá? Contexto familiar. Então, a composição familiar, né, daquele paciente ali. Aí eu coloco, aqui porque não tem as linhazinhas, né, mas composição familiar, aí tem um espaço lá, aí tem várias linhas e você vai colocar. Então você coloca o paciente, né, mora com os pais, com o irmão, com o primo, com uma avó, com uma tia, você coloca lá a composição familiar dele, tá? Quando é público assim, de idoso e de pessoa com deficiência, é importante você perguntar, né, se tiver alguma restrição, alguma deficiência, alguma dificuldade, alguma limitação, se tem cuidador ou não, tá? Que isso é uma informação muito importante para o tratamento, inclusive. E, inclusive, se o cuidador é formal ou informal, né, se ele é um cuidador que está lá vinculado, tem carteira assinada, se é um cuidador informal que está lá de vez em quando para ajudar, se é só o próprio familiar, isso tudo é que faz diferença no processo de tratamento, de saúde e doença do paciente. Porque você imagina um idoso fragilizado, acamado, que o único cuidador dele é uma filha. Só tem um cuidador. Você imagina o estresse, o desgaste dessa filha. Você acha que a gente não vai ter que ter o olhar só para o paciente idoso? Não. Vai ter que ter o olhar para cuidar daquela filha também, né? De tentar organizar esse cuidado na família e tudo. Então isso é informação muito importante, tá? De como que se dá lá as relações sociais e o cuidado daquele paciente, tá? O nome do cuidador, a idade, a escolaridade do cuidador é fundamental, né? Porque às vezes você vai passar uma informação pro cuidador, não sabe ler, não sabe escrever, né? E eu pego direto lá, gente, na verdade assim, dá uma sensação ainda muito ruim, a gente está muito longe da sociedade que a gente espera, porque eu atendo muita ainda gente que não sabe ler nem escrever. Então, assim, é muita gente, muita gente. Então, a gente vê que a gente está a anos-luz, né, de uma sociedade justa, igualitária, que é o que a gente espera realmente, né. A questão da habitabilidade, as condições de habitabilidade do paciente. É importante, nossa, parecendo aquele serviço social tradicional lá, querer saber se tem água, luz, não sei o quê. É muito importante, dependendo do contexto. Não são para todos os pacientes também que você vai fazer. Se eu tenho um paciente que faz uso daquela bolsa de ostomia, né, aquela bolsinha que ele tem que fazer toda a higienização, né, o cuidado daquela bolsa para a saúde dele, restabelecer a saúde dele e tudo, eu tenho que saber como é que ele mora, onde que ele mora,
Você imagina como é desafiador pra gente lá, quando a gente atende muito paciente morador de rua que usa bolsa. Então eles vão lá 1000 vezes pegar bolsa, porque eles vendem bolsa, porque eles jogam, perdem bolsa, as bolsas são roubadas, né? Chega lá querendo trocar a bolsa toda hora, e lá não é um lugar só para trocar a bolsa, é um lugar de assistência, de avaliação, tudo não é só para trocar a bolsa, porque a ideia é dar autonomia àquele paciente para ele mesmo trocar a bolsa. Desculpa, né? Porque eu assustei quando você falou assim, rouba bolsa? Rouba, as pessoas. Nossa, pra mim, eu assustei com você falando, pela verdade, não foi com a live, não. Porque assim, Jesus. Rouba, porque se o morador... É caro uma bolsa? A bolsa é cara. Ah, tá. É caro. Aí, se o morador de rua leva 20 bolsas, né? Pega lá no centro de reabilitação, 20 bolsas, vai embora com 20 bolsas. Ele tá na rua. Meu filho, no outro dia, ou ele vendeu, ou roubam a bolsa dele pra vender. Olha. É muito triste, né, gente? E tem muito, tá? Muito, muito, muito. E aí, então, as condições de habitabilidade são muito importantes pra gente saber, tá? Se é próprio, se não é, por causa de recurso, né? Você imagina uma família que recebe o salário mínimo e paga R$500 de aluguel. Gente, é desafiador, né? Então, o suporte para aquela família, da assistência, tem que ser realmente muito maior, né? Essa questão da infraestrutura básica, porque tem muita gente que ainda não tem, então a gente atende às vezes os pacientes muito da regional Nordeste, que é perto, aí que tem a rodovia, não sei o que lá, perto da regional Nordeste ali, que não tem ainda, isso aqui é o básico. Então assim, se é um paciente cadeirante, você imagina passar com cadeira em um lugar que não tem infraestrutura ainda. Então a gente tem que saber desses detalhes, a gente tem que saber pra gente ver o que a gente vai orientar, tá? O contexto sociocultural do paciente é fundamental, a questão da religiosidade. Mas não vou perguntar disso, vai perguntar. Por quê? A gente sabe hoje, a ciência diz que as pessoas que têm crença, né, que têm fé, que têm crença, que têm religião, elas vivem mais e melhor. Então elas vivem mais tempo e vivem melhor. A qualidade de vida delas é melhor. Isso é ciência, não sou eu que estou falando, é a ciência que está falando. Então, a gente tem que saber. Por quê? Como é importante a gente trabalhar também alguns temas, às vezes, com os pacientes, sobre resiliência, sobre antifragilidade. Então, eu pergunto ao paciente, né, se ele tem religião, se ele frequenta algum espaço, né, de socialização, tudo agora nem pode, né, mas pergunto, né? Por quê? É também uma forma da gente saber como que está essa participação social desse paciente na comunidade, se ele é um paciente que ele frequenta grupos de igreja, se ele frequenta grupos, né, qualquer grupo religioso, se ele frequenta alguma atividade cultural no bairro, por exemplo, os centros de convivência, se ele frequenta centro cultural. Então isso é importante, porque na hora, gente, que a doença mesmo, doença física pega, e a doença mental também pega, a gente tem que recorrer a tudo. Cultura, lazer, são formas que fazem o paciente recuperar o seu estado de saúde de forma integral. Então a gente tem que saber, né, qual que é esse contexto sociocultural do paciente, tá? Uma pergunta que eu sempre deixo de fazer, isso aqui é a influência dos meus 9 anos coordenando grupo de tabagismo. Se os pais ou responsáveis são tabagistas, isso é muito importante perguntar, porque às vezes a gente começa a acompanhar as crianças, eu lembro muito do centro de saúde, tudo, quando você vai ver, conversa com o pediatra, mas a criança asmática, com bronquite, com problema pulmonar e tudo, mas os pais são tabagistas. Então, assim, perguntar, porque é um trabalho educativo que a gente pode fazer também, né, com os pais e tudo na orientação. Se tem dependentes químicos, aqui se tem algum familiar que tem dependência química, de álcool, drogas, tá? Tem que perguntar também, porque isso aí, a gente sai daquele foco de só responder aquela demanda que o paciente veio nos buscar. Porque assim, eu já falei isso em outras lives, o serviço social, a gente carrega muito esse estigma assim, de ser um serviço de porta aberta, de demanda espontânea. Então, tipo assim, você vai lá só para orientar, tudo o serviço social resolve, encaminha lá que isso é coisa de assistente social. Então, a gente tem muito isso.
Então, para a gente qualificar esse atendimento, a gente faz esses formulários. Então, assim, quem é aquele paciente? Não, eu sei a história dele, eu sei por que ele está aqui. Então, assim, é importante que a gente tenha realmente e saia dessa coisa da demanda só espontânea, de porta aberta, atendeu, resolveu, liberou, acolheu, ouviu, encaminhou, né? Então, a gente sai um pouco dessa coisa muito tecnicista, assim, sem a visão do todo, tá? Do paciente. Vamos lá. Então, se pensando nessa questão da integralidade da saúde, então, né? Se o paciente ou o familiar fazem algum acompanhamento psicológico, né? E aí, isso tudo você vai ver de acordo com o seu contexto lá, né? Porque a gente tem, por exemplo, aqui eu citei do relatório de criança e adolescente, mas a gente tem os pacientes amputados, que a gente faz o acompanhamento, a gente tem os pacientes com câncer. Então, assim, é importante saber se ele já passou alguma vez por algum psicólogo, se deu continuidade, se faz uso de alguma medicação, né? Aqui faz uso de alguma medicação, qual medicação? Faz sim. Então, qual que foi o motivo que usa aquele medicamento? Isso tudo é importante, porque a gente não vai atuar na saúde do paciente, né, no aspecto social, sem desconhecer esse contexto todo do paciente, tá? E aí, isso aqui é uma pergunta, essas aqui são as frases só que eu tô colocando para lembrar, os conteúdos das entrevistas são as brancas, né? Aí a gente coloca lá assim, quais são as expectativas e dúvidas do paciente e da família nesse processo aí da reabilitação. Se não for na reabilitação, em qualquer outro lugar, qualquer paciente que você atender, qual que é a expectativa? O que você espera desse acompanhamento aqui no posto? O que você espera desse acompanhamento aqui, né, nesse local lá específico que vocês estão trabalhando, atuando? Isso é importante porque você vai trabalhar a questão da expectativa. Expectativa às vezes é uma coisa ruim, mas também a gente tem que conhecer. Porque às vezes a pessoa às vezes não tem nem expectativa de nada, ou sim, nem sabe direito o que quer. Então é importante a gente saber por quê. A gente tem que adequar também um pouco da expectativa ao que o serviço vai oferecer, tá? Então conhecer isso é importante, né? Pra gente, pra nós, né, da reabilitação é muito importante, porque às vezes a gente pega pacientes familiares, por exemplo, com pacientes graves, neurológicos, né, ou cadeirante, ou pacientes muito graves, e que aí chega com uma expectativa muito alta. E aí é um papel da equipe toda aí do serviço social para também trabalhar essa questão da expectativa, né? Porque principalmente processo neurológico, alguns processos de saúde são muito demorados. Então você imagina se atender uma mãe com uma criança com uma paralisia ou com atraso no desenvolvimento, que já chega lá com uma criança bem fragilizada e tudo, e que a expectativa já é ou andar e falar, e às vezes o paciente é um paciente que vai, né, demandar mais tempo, a gente não sabe se vai às vezes andar e falar. Então, assim, tem pacientes que têm, né, a negação, a gente sabe, né, que tem no processo, às vezes tem a negação, então, né, do diagnóstico, às vezes nega o diagnóstico, nega o tratamento. Então, por isso que é muito importante essa pergunta. O que você espera do acompanhamento do senhor, do filho, da pessoa aqui? Tá? Isso é importante a gente saber. Vamos lá. E conduta, então? O Gui aí, eu fico doido pra saber o que o Gui tá rindo. O que o tá rindo, Gui? Não, eu tô vendo aqui, tem muita gente entrando agora. Vai chegar no próximo às 8 horas. O maior volume de pessoas chegando. Entendi. Gente, quem chegou 8 horas, eu fico um pouquinho, dou os parabéns porque chegou, mas dou um pouquinho de dó por ter perdido um pouquinho. Mas aí não tem problema, a pessoa depois pega a live no início aí na hora que ficar gravado aí, tá? Então, gente, depois no finalzinho a gente vai ver, né? Então, qual foi a conduta, pra que foi aquela entrevista? Né? Então, você vai lá colocar o que você orientou, qual a intervenção que você fez. Isso é importante você finalizar lá, tá? Então, orientação, intervenção, o que foi feito. Aqui eu falo em formulário que a gente tem, esses formulários na prefeitura ainda não tem um formulário desse do serviço social que tenha ainda sido encaminhado para o prontuário eletrônico. Mas isso a gente já encaminhou. A gente, por exemplo, lá no centro de reabilitação, a gente já encaminhou para a nossa gerente
3 modelos de entrevista do serviço social para ser encaminhado para a prefeitura para ver o que eles vão conseguir acrescentar no prontuário eletrônico, tá? E que aí, né, fica muito mais fácil. Mas isso aqui é riquíssimo para a gente, né? É pesquisa, é conhecimento do sujeito, é orientação, é qualificação e quantificação de dados, né? Que a gente tem que também trabalhar com a qualidade e com a quantidade de dados. São informações que as instituições pedem para a gente. Então é importante a gente ter, tá? E aí, isso aqui, eu coloquei lá percepções, aí tá lá assim, outras observações. Isso aqui é alguma coisa que às vezes no decorrer da entrevista você observou alguma coisa lá e aí você faz um registro lá, ou alguma coisa que você ficou na cabeça assim, que você tem que tirar a dúvida depois com a equipe, ou algo que o paciente falou e que você ficou com meio que uma pulga atrás do orelha que você vai precisar investigar naquele momento. Às vezes alguma fala lá induz algo de suspeita de uma violência, e aí você põe aquilo ali, porque nem tudo você vai abordar no primeiro atendimento, né? Porque você tem que ter um vínculo com o paciente, você vai conhecer o paciente, a equipe vai te passar alguma informação. Então, se tem alguma dúvida, alguma coisa que ficou, alguma percepção diferente que você tem, você põe lá nas observações lá, para depois você retomar naquilo lá, tá? Bacana. Gente, então, o que acontece? Porque eu devia até ter colocado isso no início, mas só para lembrar. Agendamento, depois eu vou até colocar essa aí no início. Por quê? Tudo que a gente faz no Centro de Saúde, vamos não digo parar, mas vamos controlar um pouco essa coisa de que o serviço social fica lá só atendendo demanda espontânea. Então, assim, na medida do possível, vamos tentar cada vez mais fazer os agendamentos dos atendimentos. Por quê? Isso gera tranquilidade para você atender o paciente, a resolução da demanda vai ser muito melhor, né, e mais efetiva, o seu tempo vai ficar mais organizado. É uma pergunta. Vai lá, tá. Este formulário também, assim, tá sem interrogação, mas eu acho que é uma pergunta. Este formulário também pode ser utilizado no CAPS? CAPS? Pode. O que acontece? Qualquer lugar que você tiver, você pode criar um formulário seu. O que eu oriento é você dar ciência para a sua chefia que você está usando aquele formulário. Por quê? Porque é informação, né, que você vai estar armazenando ali. Aquela informação tem que fazer um sentido para você e para a equipe. Não adianta nada, você tem um papel guardado na gaveta. E então, assim, é só dar ciência para as pessoas que você está usando aquele formulário ali, tá? Porque tem que ter um objetivo. O formulário. Tudo tem que ter um porquê, né? Se não tiver um porquê, não resolve. Mas você pode usar, né? E aí você pode criar o seu. Aqui eu dei exemplo da pediatria, da ostomia, né? Por exemplo, dos pacientes amputados, tem outras questões que a gente coloca, né? Dos pacientes de câncer, tem outras questões que a gente coloca. Então, cada um a gente vai colocando de acordo com a especificidade do público que a gente atende, tá? Agendamento. Então, vamos pensar que é importante a gente pensar nessa perspectiva de um serviço social bacana, organizado, planejado, né? Porque de demanda espontânea, a gente sabe que a gente vai estar tem sempre demanda espontânea. Mas assim, se é uma demanda que você sabe que você pode fazer um agendamento, então faz isso. Isso aqui é pequenininho, ele tá pequenininho, mas ele é assim o meu, é um quadradinho assim, que eu coloco lá, tá lá escrito assim, né, centro de saúde tal, atendimento com assistente social, dia, horário, local, caso não for comparecer, favor avisar no telefone tal. Faz um papelzinho desse. E aí, por exemplo, assim, se você, né, faz parte de uma equipe de saúde, de onde for,